gente! Você de casa que nos acompanha, seja muito bem-vindo. O podcast bíblico está começando. E que alegria, que honra receber cada um de vocês para a gente poder aqui juntos, né, estudarmos a palavra, que é um livro que nos transforma. E quantos ensinamentos estão aqui escondidos em Gênesis, né? Você já tinha lido este livro completo? Já tinha se atentado a todos os detalhes que estão aqui na Bíblia Sagrada? Pois é, com a graça de Deus, estamos aprendendo aqui Gênesis e tem sido uma verdadeira bênção. E tenho certeza que hoje Deus vai falar muito ao seu coração. Inclusive, já prepara a sua Bíblia. O capítulo de hoje é o 38. Veremos aqui Judá e Tamar. Olha só, temos 30 versículos e vai ser uma bênção para nós. Interessante que nós vemos aqui em Gênesis 38, olha só. No 37, a gente viu Jacó sendo vendido ali, José sendo vendido pelos seus irmãos, e parece agora um grande parênteses, né? A gente vai ver que vai focar na história de Judá, e isso não é um acidente. A gente vai ver aqui um contraste sendo mostrado, mas mais à frente eu falo sobre isso. Eu quero agora falar com os meus amigos que vamos juntos aqui estudar este capítulo tão maravilhoso, polêmico, mas que é necessário ser falado. Começo aqui dando as boas-vindas para a pastora Aparecida Reis. Pastora, seja muito bem-vinda ao podcast. Obrigada pelo convite. É sempre uma honra poder estar aqui aprendendo junto com vocês mais e mais da palavra de Deus. Amém. É muito bom falar da palavra, ainda mais a gente vai falando o entendimento, aí o outro vem somando, a gente vai crescendo em conhecimento e isso é maravilhoso. Eu amo, por isso que eu gosto muito aqui do podcast bíblico e falar da palavra é sempre gratificante. Não é verdade, pastor Thiago Pena? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Júlia, por esse convite. Graças a Deus, pastora Aparecida, pastora amiga que está com a gente sempre. Vamos falar da palavra. Deus nos levantou para isso, abriu essa porta, né? Nosso ministério, glória a Deus. Vamos entregar a revelação do Senhor. Amém. E pastor, antes que eu me esqueça aqui, fala para nós sobre o programa onde também vocês estudam a palavra, de certa forma. São os livros ali da Graça Editorial, que no caso não é um livro, né? Mas são vários livros da palavra, vários versículos que vão tendo dentro de cada entendimento de cada livro. Fala para nós quais livros já estudaram. Pode dar um spoiler do que vem por aí para a gente ficar ligadinho. Aonde sim. passa. Claro, já estudamos a trilogia do missionário, né? O nome de Jesus, como tomar posse, curar enfermos. Estamos num que ele orientou também, que a igreja pudesse ler, que é sobre o Espírito Santo, como receber o batismo no Espírito Santo. E já está na agulha aí para a gente começar também a gravar O Poder de Suas Palavras, que é um livro que eu li logo no início da minha conversão, é poderosíssimo. Esse programa ele tem passado no canal das igrejas na nossa TV, segunda e terça-feira, 15h. Tem subido para o YouTube também, mais ou menos nesses 2 dias, tá? Vai lá no YouTube, canal das igrejas, segue lá e sempre vamos lançar toda semana os programas que nós gravamos. Tem sido uma bênção. A gente pega os livros, capítulo, de repente, são 3 capítulos para cada pastor. A pastora Aparecida já foi lá também gravar com a gente, foi uma bênção. E glória a Deus por isso. Amém. Olha só, então não fica de fora. Se tá no YouTube, tá ali na íntegra para abençoar a sua vida, corre lá, se inscreve e participa desse conteúdo, né? Procure os livros, leia, vá marcando, porque é ensinamento. E tudo que a Bíblia fala sobre cada assunto. E cada livro vem para te ajudar a crescer um pouquinho mais na fé. É importante. Além do próprio hábito em si de ler livros, que já é muito bom. Quanto mais aqueles que nos ensinam a palavra de Deus. Bom, já preparou a sua Bíblia? Gênesis 38, preparou aquele caderno. Agora vamos convidar o Espírito Santo para estar conosco e nos dar toda a revelação que está aqui escondida em Gênesis 38. Eu vou pedir a bênção hoje para o pastor Thiago Pena. Pode ser, pastor? Pode, claro. Amém. Vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, toma frente, que pelo teu Espírito Santo, meu Pai, tudo que sair dos nossos lábios seja para a edificação desse povo, para mudança de comportamento e conversões principalmente, ó Deus. Que a graça do Senhor seja abundante sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Obrigada, pastor. E agora sim podemos começar. Este capítulo, ele é um pouquinho polêmico em si, né? O assunto não é fácil, mas é necessário ser falado. E é interessante a gente parar para pensar que assim como foi Gênesis 34, que também foi um capítulo difícil, né? Mas que também nos ensinou bastante, nós vemos que a Bíblia como um todo, ela é um livro real, mostra pessoas reais, não esconde os detalhes, né? A parte feia, a realidade decaída da humanidade após o pecado. A Bíblia não esconde nada disso, e isso é
ensinamento para a gente. Ou seja, vamos falar de temas difíceis e que isso possa ser aplicado na sua vida, né, para que você não venha a errar como algumas pessoas na palavra também já erraram. E um contraste que é interessante, aqui eu comento também, que nós vimos de Gênesis 37, José sendo vendido, vimos toda a história dele, ele chegando ao Egito, e no 39 veremos também ele na casa de Potifar, lá no Egito. Então parece que Gênesis 38 caiu meio que de paraquedas aqui, não é? No meio da história de José. Mas isso mostra algo interessante, que José vai descer ao Egito, mas vai permanecer íntegro, veremos no capítulo 39, fica ligada. E nesse capítulo 38, veremos Judá, que permanece junto com a sua família, né? Permanece ali em Canaã, mas vai mergulhar numa desordem completa, né? A gente vai ver isso neste capítulo. Então, guarde seu coração e vamos aprender mais aqui da palavra. Vou ler aqui do versículo 1 ao versículo 5 com vocês. Judá e Tamar vai dizer assim: E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre os seus irmãos e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Ira. Aqui vai dizer que ele se casou com Suá e teve 3 filhos. Aí aqui no versículo 6 vai dizer: Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. E aqui no versículo 7, porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Versículo 8, então disse Judá a Onã: entra a mulher do teu irmão e casa-te com ela, e suscita semente a teu irmão. Versículo 9, Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele, e aconteceu que quando entrava a mulher de seu irmão, derramava-a na terra, para não dar semente a seu irmão, e o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Aqui é interessante essa história, porque mostra como funcionava na época, né? O pai juntou Tamar com o seu primogênito, e este fazia algo que era mal aos olhos do Senhor. O que de mal? Nós não sabemos, a palavra não relata o que era, mas o Senhor conhece o coração, sabe até da intenção do coração dele, e por alguma razão que não nos foi revelada, mas o Senhor o matou. E a gente vê que, conforme o costume da época, o cunhado de Tamar deveria então casar-se com ela e gerar filhos. E esse filho, ele seria correspondente ao filho do irmão, no caso, o primogênito. E é interessante porque no versículo 6 ao 10, nós vemos que a Tamar se torna a peça central na preservação da linhagem. E a gente vê que, então, o cunhado foi dado para Tamar, o Onã. Só que ele rejeita isso de uma forma muito egoísta. Ele queria ali o prazer sem a responsabilidade. Ele assumiu o casamento, mas não estava honrando Tamar, dando filhos para ela, porque ele sabia que aquela criança não seria considerada a sua herdeira, e sim a do seu irmão mais velho. Ou seja, o Onã não teria direito nenhum. Onã, então, ele deixava a semente cair na terra, e Deus viu essa atitude como perversa. Então, o primeiro marido, o segundo marido, e aí, então, segundo o costume da época, o sogro tinha um terceiro filho, e esse terceiro filho deveria ser dado para Tamar para que ela pudesse gerar. Mas, pastora Aparecida, que interessante, porque a postura de Judá, ele vai falar assim no versículo 11, então disse Judá a Tamar, sua nora: fica-te viúva na casa de seu pai, até que Selá, meu filho, seja grande, ou seja, prometeu o 4º filho, porquanto disse, para que porventura não morra também este, como seus irmãos, assim como foi, no caso, o 3º filho, assim como foi Tamar, e ficou-se na casa de seu pai. Olha só Tamar, uma mulher que estava sendo ali rejeitada e culpada pela morte do filho primogênito e também pela morte de Onã, sendo que não tinha nada a ver com a história. O Judá colocou a culpa nela como se ela fosse a viúva negra e falou assim: mas então não vou dar o 3º filho, porque se eu der o 3º filho, ela vai matar, tem alguma coisa com ela ali que não está deixando que ela tenha filhos, não está permitindo, a culpa é dela. Olha só a falha, no caso de Judá, em colocar a culpa sobre Tamar, que não era culpa dela, né? O Senhor, o próprio Deus, viu algo de mal nos filhos de Judá, e por isso Deus os matou, né? Tá escrito isso na Bíblia Sagrada. Não era culpa de Tamar, mas Judá estava cego para isso, não corrigia o erro dos filhos dele, colocou a culpa sobre Tamar e sobrou tudo para ela, pastor. Olha só que história confusa, né? Sim, não bastante ela ter ficado viúva, tá carregando a dor do luto, né? Ainda estava sendo responsabilizada pela morte lá dos 2 filhos de Judá. É triste, mas a gente vê muitos pais cometer esse tipo de erro, né? Não fechar os olhos para os erros dos filhos, né? Mas a Bíblia não nos ensina assim.
A palavra de Deus, ela vai dizer que o pai, ele vai corrigir o filho a quem ele ama, o filho a quem ele quer bem, né? A gente não vê só esse caso na Bíblia, não. A gente vê o exemplo também do Eli, sacerdote Eli, né? A Bíblia diz que ele tinha consciência de tudo que os seus filhos faziam, né? Aí vinha ali com aquela repreensão: meus filhos, por que eu ouço todos esses malefícios aos vossos respeitos? Aquela coisa meio rasa, né? Repreendendo, mas não querendo repreender, né? Ao invés de ser incisivo ali na palavra, ser firme ali na palavra. E a gente tem que ter cuidado para a gente poder não cometer esse tipo de erro na nossa casa, na nossa família, né? Judá responsabilizou sua nora por algo que ela não fez. Na verdade, Deus desagradou dos filhos dele, né? Por qual motivo? O segundo a gente sabe, foi mal, foi perverso. O primeiro a gente não sabe, mas ele fechou os olhos ali para os erros dos filhos e culpou a nora. E a gente não pode ser assim. Exatamente. O Onã não tratou Tamar como uma esposa, mas abusou dela, né? Usou apenas para o prazer, mas negava a honra de ser mãe, que na época, né, dar filhos era a missão ali da mulher, a missão primordial. Ele jogava a semente fora, não dando filhos ao irmão falecido. E isso motivou um juízo mortal da parte de Deus. Ele fugia da sua responsabilidade. Aí no versículo 11, Judá vai prometer selar futuramente, mas ele não tem nem a pretensão de cumprir, porque a gente já viu, né? Como é que eu vou dar o terceiro filho? Se ela matou 2, vai matar o terceiro, sendo injustiçada, dando ali uma promessa para ela que não vai se acontecer. O erro estava nos filhos ali, né? Cheios de maldade, mas ele julgava estar o erro em Tamar e dá uma promessa falsa para ela, gerando cada vez mais sofrimento. Aí do versículo 12 ao 14, a gente vai ver aonde Tamar percebe que ela está sendo enganada e ela vai tomar uma iniciativa extrema para garantir a sua descendência. A gente vai ver mais à frente qual foi essa atitude, né? Porque ela também foi injustiçada. Não podemos dizer que foi a atitude, de repente, a mais correta perante a palavra, mas foi uma atitude extrema, dadas as condições da época, do que ela tinha ao favor. Pastor Tiago, é importante a gente parar para pensar que era uma mulher que estava injustiçada, a própria família estava ali desprezando ela, entregando ela sendo viúva, tinha poucos direitos ali, né? Quem queria cuidar dela não tinha filhos, não tinha descendência, e ela tomou uma atitude extrema para garantir a sua descendência. Por mais que seja extrema, nós vamos ver que Deus foi com ela e no final também ela alcançou a redenção. Até porque, dando um spoiler aqui, né, já do final, a gente vai ver que ela entra para a genealogia do próprio Jesus. Olha só como essa mulher, né, ela recebeu a redenção também da parte de Deus. O próprio Judá reconhece que ela era a mulher mais justa que ele. Exato. Que era uma mulher que estava lutando pela memória do seu marido. Assim, ele morreu. E eu preciso deixar descendente para que na família ele permaneça. Só que aí ninguém queria essa justiça, o cumprimento da lei da época. Todo mundo se esquivando, correndo e saindo. E nós vamos entrar no julgamento, como a senhora falou, da atitude extrema. Né? O que a gente pode olhar, como a gente vê qualquer pessoa, e a Bíblia trata muito bem como foi a sua fala inicial, a Bíblia ela relata para a gente o ser humano, sem Deus e com Deus. Sim. Né? Se a gente olhar em Romanos 3, fala que todos pecaram e por isso destituídos da glória de Deus. O ser humano sem Jesus, sem um direcionamento, sem o cumprimento das suas responsabilidades, é assim, olha, meu marido morreu, estou viúva, serei jogada de escanteio, ou pela lei a gente pode aqui dar sequência à memória do filho. Só que aí, mas no desenrolar de toda a história, que poderia parar de repente algum programa aí do Ratinho, né? Fazer o DNA e corre para lá e para cá. Pois é, a gente vai ver um teste de paternidade aqui para a época. Ela foi assim extremamente estratégica, né? A gente vai perceber isso. Aí do 15 em diante, até o versículo 18, mais ou menos, vamos ver ali qual foi essa atitude extrema que Tamar, ela pensou, fez ali a estratégia. O que ela fez? Ela foi, então, para a terra de Canaã, ela se vestiu como uma prostituta cultual, né? Que a gente vai ver que existia isso na época ali, na região de Canaã, acontecia isso. E aí Judá, né, eu não li no início, mas
tá? Esse registro lá de que Judá desceu para essa terra. Imagino que até um pouco baqueado com a situação do capítulo anterior, ter vendido o próprio irmão, né? Aquele sentimento sendo perturbado pelas lembranças de todo aquele acontecimento, do pai chorando a perda de José, né? Entre aspas aqui. Ou seja, imagina que estava meio baqueado também, mas não que justifique. A gente tem que entender a situação decaída do homem, a realidade decaída do homem. E a gente vê que Judá vai se encontrar com essa, entre aspas, prostituta que estava ali, e Judá não reconhece que é Tamar. E Tamar, ela vai pedir ali, né, em troca, objetos de Judá que provam quem ele é. E ali a gente vai ver que vai parecer um pecado, uma coisa oculta, ninguém tá vendo, ninguém tá sabendo, mas mais pra frente isso vai aparecer. Nenhum pecado vai permanecer oculto para sempre. Mas algo interessante sobre esses objetos que ela pede de Judá, e é o selo, um cordão e um cajado, que são como penhor. E o que cada um deles significa? Olha só, o selo, ele era como um pequeno cilindro, geralmente de bronze, esculpido, com marcações que eram exclusivas. Isso funciona como uma assinatura. Era a assinatura oficial e legal de que era Judá, a prova jurídica de que era ele. Vamos ver também o cordão, ele costumava ser feito de fios de ouro, ele pendurava o selo no pescoço para que a pessoa não perdesse, representava a medição de sua herança. E o cajado, isso aqui também é muito forte. O cajado vai dizer que era o símbolo de autoridade e de nobreza, identificava a família e a posição social. Era o símbolo máximo de governo. E a gente precisa entender aqui que esses três objetos simbolizam a identidade e a autoridade de Judá. Da perspectiva de Judá, ele não sabia que era Tamar. Para ele estava se deitando com uma prostituta. E pastor Aparecida, que é interessante, porque por um momento de prazer, ele entrega aquilo que ele tem de mais precioso, a autoridade, o símbolo máximo de governo. Ele entrega aquilo que representa sua identidade para uma até então completa desconhecida. Olha só o que a luxúria faz, né? Como cega a pessoa. A gente precisa ver que Judá ali não estava bem e tomou essa decisão de entregar seu governo, sua autoridade, sua identidade para uma completa desconhecida por minutos de prazer. É verdade, a gente precisa ter muito cuidado, porque muitas vezes a gente troca aquilo que é eterno por aquilo que é temporário, e a gente precisa ter cuidado com isso, né? Buscando ali o prazer, e ele entregou tudo nas mãos daquela mulher que era uma desconhecida. E quantas vezes a gente vive isso, vê isso, né, nos dias de hoje, né? Às vezes a pessoa perde as promessas de Deus, perde o futuro, os projetos que Deus tinha para ela, porque eu creio que Deus tem para todos nós um futuro brilhante, mas para viver o que Deus tem para nós, tudo dependerá das nossas escolhas aqui hoje e das decisões que nós tomamos, né? E às vezes por uma escolha errada, por um momento de prazer, por um relacionamento errado, se deixando levar às vezes pela própria vontade, pela cobiça, pela luxúria, a gente entrega tudo nas mãos do diabo, do inimigo, e a gente perde o que Deus tem para nós. Perfeito. Essa história ela é complexa, né? E aqui tem mais 2 pontos para a gente poder destacar. O primeiro deles é a astúcia, né? A estratégia de Tamar, porque ela criou para aquela época, na condição vulnerável que ela estava, sendo vítima de toda essa situação. Ela cria um teste de paternidade que prova ali que Judá é o pai da criança. Ué, como assim? Pulei muito a história, né? Deixa eu contar aqui para você. Acontece que depois de 3 meses, e ela guardou esses objetos consigo, 3 meses começa a aparecer uma barriga, né? Então as pessoas falam assim, não, essa mulher cometeu o adultério, ela pecou, ela errou. Chamam ela e Judá fala o que para ela? Essa mulher tem que ser apedrejada, queimada. Olha só o julgamento, né? Vamos falar sobre isso mais para frente. Mas olha a resposta de Tamar. Ela vai falar assim, ó, o homem que é pai dessa criança, a ele pertencem estes objetos, e mostra tudo aquilo que identificava Judá como pai daquela criança. E olha só, ela fez um exame de DNA que é infalível. Você falou do ratinho, né? Isso aqui era infalível para a época, para a cultura da época, para a situação que ela estava. Nós aprendemos com Tamar, pastor, que ela saiu da posição de vítima, né? Mesmo diante de uma situação extrema, ela não cruzou os braços, aceitou, abraçou aquela dificuldade, mas ela agiu diante daquilo, né? A posição de vítima é um lugar extremamente confortável. A pessoa fica ali acomodada, né?
diante da dificuldade que aconteceu com ela, mas nós não precisamos aceitar aquilo. A gente vê com Tamar que ela agiu, ela saiu do vitimismo, né? Parou, de repente, de reclamar, de murmurar sobre aquela situação, ela começou injustiçada. Ela foi e agiu, usou de uma estratégia extrema, como nós falamos aqui, mas que garantiu ela ali lugar na genealogia do próprio Jesus, alcançando redenção. Eu sei que a gente falou algo parecido no início, mas olha como que Deus deu essa estratégia para ela, se é que podemos dizer assim, para garantir a descendência para a sua família também e para ela, né? A Bíblia está dizendo aqui para gente, no versículo de número 19, e ela levantou-se, foi-se e tirou de sobre si o seu véu e vestiu as vestes da sua viuvez. Aí ela se coloca de fato como ela é, né? Sim. Eu sou essa aqui. Eu sou essa pessoa passando por esse momento, né? E se revela de fato. Aí vem toda a história que, de fato, isso aqui é uma novela de vida real, né? Exato. Quantas histórias talvez a gente pega dentro da igreja que, de repente, é mais estranha do que essa aqui, né? Para você pegar a palavra e, olha, vamos colocar o pingo em cada i para resolver, porque o importante é a gente chegar ao propósito divino. O importante é levar as pessoas ao propósito divino. O pessoal que está em casa agora, está assistindo, está falando, ó, minha família passou isso aqui, né? Minha casa passou isso aqui. Como é que se resolveu? Na presença de Deus, na palavra, destruindo as barreiras, todo mundo se colocando na sua posição de viuvez, né? Todo mundo se colocando como é que é. Porque até agora tá um culpado disso, um culpado daquilo outro, e ninguém assumindo. Ela assume todos os erros, por mais estratégico que seja. Naquele momento foi o que era para fazer, é o que veio na cabeça, é o que veio no coração. Mas chega uma hora que a gente tem que falar assim, ó, calma aí, vamos colocar tudo aqui sobre a mesa e vamos resolver. Porque senão a gente só vai piorando. Exato. A verdade, a gente só vai piorando. Quanto mais a gente tentar se esquivar da verdade, a gente só piora. E ela começou a colocar tudo aqui às claras. Exato, e a gente vai ver que ela poderia ter cruzado os braços. Não, mas foi o que Judá fez comigo, mas Judá é o culpado. Não, ali ela usou de uma estratégia fantástica para a época, né? Então a gente vê como que ela não ficou lamentando, aceitando e abraçando aquela dificuldade, mas ela realmente agiu. Se você não fizer nada, realmente nada muda. Então, que você peça a Deus estratégia para você agir da melhor forma, da melhor maneira, e Ele vai te dar essa estratégia. Aí eu lembro lá, e a gente viu em Êxodo, né? De colocar um bebê num cestinho, num rio Nilo, onde tinha ali jacarés. Como que foi? Encontrou exatamente a filha do faraó, só Deus para fazer isso, então peça a ele uma estratégia, né? E aí, só pra gente poder finalizar, nós vamos ver que Judá vai reagir com muita severidade, né? E vai revelar uma hipocrisia, porque o mesmo homem que tinha culpa de abandonar a Tamar e de se deitar com uma prostituta, agora quer punir de forma rigorosa a Tamar, porque ela, entre aspas, adulterou, né? Apareceu grávida. É uma hipocrisia, uma incoerência que estava acontecendo aqui com Judá. Ele julgava tanto de acordo com... Ele julgava tanto, mas também estava de acordo, estava sendo conivente com os filhos, com se deitar com uma prostituta, culpou Tamar pelas mortes ao invés de ver o erro dos filhos, sentiu medo e negou a promessa sendo injusto, viu o problema no suposto adultério de Tamar, mas achou totalmente normal ele se deitar com uma prostituta cultural, olha só. Então a gente vê que o coração do homem, ele tende a ser mais duro com ele mesmo e com as pessoas a quem ele ama. A gente viu ele sendo assim com os filhos, conivente. E nós também temos essa tendência, pastora, de nos colocar como os mocinhos da história, né? Julgando a história do outro, as decisões do outro, sendo até mais conivente com as pessoas a quem nós amamos. Então precisamos ser verdadeiros, né? Dar um passinho para trás e analisar os conflitos da vida de uma maneira racional e também pela palavra, não só com os sentimentos. Porque senão, pastora, a gente vai ser injusto assim como o Judá. É verdade, imagina que tapa sem mão ele tomou. Na frente de todo mundo. Nossa. Depois de falar que tinha que queimar ela. Exatamente. Eu fiquei assim, a Bíblia é fantástica. É fantástica, ela é incomparável. Eu meditando ontem, meditando hoje novamente... Cadê ela? Tira pra fora. Vai ser queimada. Só entrega isso aqui pra ele. Aí foi igual a novela mexicana, Quando ele né? olhou... O filho é seu. Assim, imagina, né? Aqui, olha, e agora? Acabou com o velho. Então, assim, a gente precisa ter cuidado, nos guardar da hipocrisia. Jesus, ele batia muito isso com os fariseus, né?
que eles se preocupavam muito com o exterior do copo, né? Mas não limpavam o interior do copo. Eles eram muito bons, né, em olhar a trave, a sujeira, o ergueiro no olho do outro, mas não tiravam a trave, o ergueiro dos seus próprios olhos, né? E a gente tem que ter cuidado para a gente não cair nesse erro, porque a gente é ser humano e a gente pode, em algum momento, acabar falhando assim, né? Julgando os outros, mas às vezes a nossa condição tá semelhante ou tá como daquela pessoa. Às vezes a diferença é que foi exposto e o nosso ainda tá escondidinho. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. É verdade, foi um checkmate de uma novela mexicana, aquele último capítulo da novela foi aqui Gênesis 38, né? Um checkmate moral. A gente vê Judá sendo mostrado ali a falsidade do seu moralismo, né? Ele achava que naquele momento ele estava sendo o correto, limpando a honra da família, porque ela, entre aspas, adulterou, mas a revelação dos objetos mostra ali o ápice da história e quebra a hipocrisia de Judá de forma pública, né? Quando ele vê o próprio selo, o cajado, ele não tem como inventar outra desculpa, não tem mais como fugir. E eu vou passar um dever de casa para você, que é sobre os filhos que nascem da Tamar, o Pérez e o Zerá, tá? Então pesquisa ali um pouquinho sobre o significado de cada um desses nomes, da onde, né, de qual deles que vai vir ali o nosso Jesus Cristo. Então pesquisa um pouquinho, porque eu tenho certeza que até nisso, nos pequenos detalhes, Deus vai falar muito ao seu coração. E pra gente encerrar esse capítulo tão fantástico, né, digno aqui de novela, a gente vai agora ao comentário do missionário R.R. Soares, que nos diz assim: Judá prometera a Tamar que lhe daria o seu filho Selá por esposo, a fim de que este suscitasse descendência ao irmão que havia falecido. Esta prática correspondia à lei do matrimônio, denominada liverato, instituída posteriormente por Moisés. Segundo ela, se um homem morresse sem filhos, a sua linhagem poderia prosseguir por intermédio de um irmão ou de um parente mais próximo. Judá, porém, não cumpriu a sua promessa e, por isso, disfarçada de prostituta, Tamar armou-lhe uma cilada e concebeu dele. O que Tamar fez foi reprovável e Judá também pecou, porque pensando que se deitava com uma prostituta, teve relações com a sua nora. Tais práticas são abomináveis aos olhos do Senhor. E por isso, o cristão deve fugir da prostituição em obediência à vontade de Deus. Muito obrigada, missionário R.R. Soares. E pastor Tiago, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. O senhor contribuiu demais aqui no programa de hoje. E pastor, fala para nós, qual que é o endereço da bênção lá na igreja de Belfor Roxo? Quais são os horários para este domingo? As mídias sociais, você pode ficar à vontade. O endereço da nossa igreja em Belfor Roxo é a Avenida Benjamin Pinto Dias, número 1026, é no centro mesmo, ali a via principal do centro de Belfor Roxo. Todos os horários de todas as nossas programações, de todos os nossos encontros, cultos ou trabalhos de apoio, você pode ir no Instagram da nossa igreja, @IGD Belfor Roxo, e ali você vai encontrar o que você precisa. Que Deus abençoe. Obrigado, Júlia. Eu que agradeço, pastor. Volte sempre aqui no podcast. E pastora Aparecida Reis, muito obrigada pela sua participação. A senhora ajudou demais aqui a esclarecer. A senhora interpretou quase como uma cena que estava acontecendo ali, a cena de novela, gostei. E pastora, fala para nós, lá em Parque Comercial, qual que é o endereço da bênção, os horários para este domingo, para quem é da região não ficar de fora, as mídias sociais da senhora, da igreja, pode ficar à vontade. Amém. Te faço o convite, você que está em casa nos assistindo, vá lá, nos faça uma visita ali na rua Júlio Bara, 1324, no bairro de Parque Comercial. A cidade é Duque de Caxias, quarta-feira, oração pela família, libertação na sexta, domingo dos Filhos de Deus, do fortalecimento. Segue as nossas páginas, as nossas mídias sociais e IGD Parque Comercial, Instagram e também Facebook. Perfeito, obrigada, pastora. E obrigada você aí de casa. Além do dever de casa que eu já passei de pesquisar os nomes dos filhos de Tamar com Judá, você tem o dever de casa de ler Gênesis 39, onde José cismei com Jacó. José estava na casa de Potifar. Aqui faz a leitura prévia e volte para o próximo programa para a gente continuar aprendendo mais e mais aqui no podcast bíblico. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e que Deus os abençoe. Até mais. Tchau, tchau.